Existe o tempo exato em que pelo qual há que se esperar, pelo qual passamos anos a fio, silenciosamente intermitente, como se fosse uma fêmea no cio, no desejo que pulsa o coração. Há um momento no tempo, momento que fará a divisão e fará valer a pena. Por ele enfrentamos os nossos problemas, suportamos o terrível dilema, exercitamos a nossa fé, sobrepujamos os obstáculos e cremos sedentos e faremos parte do espetáculo. Vale a pena esperar este momento, vale a pena sonhar com este momento, a dor de não termos sido compreendidos e por causa dos nossos sonhos viver preteridos, tidos como alienados, sob o terrível escárnio, em deboches e criticados. Mas há um momento no tempo, um sorriso maravilhoso à nossa espera, um sorriso da nossa conquista, depois de até perdermos a esperança, de ver os nossos sonhos fugir da lembrança. Há um momento no tempo que não haverá mais lamento e nós seremos a conquista, pois a maior conquista obtivemos ao nascer. Basta somente a gente crer. Jesus, seu amor, sua luz. Louvado seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Tem um versículo, uma frase de um versículo. Salmos 30, versículo 5. E a frase da parte B, a segunda frase. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu me inspirei, esse poema veio ao meu coração, depois de eu ter ouvido, assistido no YouTube a tradução de uma canção de uma artista que eu gostava muito dela, Whitney Houston. Inclusive o título deste poema é o mesmo título da canção, Há um Momento no Tempo. E essa canção fala de lutar, de esperar, de perseverar. E é uma canção muito linda, diga-se de passagem. Na época que eu ouvia, naquela época eu não sei inglês, mas na época que ela saiu, ela faz parte da minha época contemporânea minha. Surgiu ela com a sua voz exuberante. E eu lembro que eu cansava de ouvir essa canção com a alma batida, não sabendo sequer que a canção falava de esperança. Falava de alguém que passa por lutas, por frustrações, mas que vale a pena esperar. Depois que eu ouvi a tradução através do YouTube, eu fiquei impactado ainda com a letra desta canção. A grande realidade que foi tão impactado que me inspirou este poema. E ele é tão comum em nossas vidas, assim como também é comum este texto que também passou a fazer parte da minha vida, inclusive ele é como um mantra em um dos meus livros chamado Síndrome das Drogas, cujo rapaz com tanto sofrimento, a questão agora não é essa, é falar sobre perseverar, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades. Tem um texto tão bonito que está no livro de Hebreus, logo no capítulo 1, versículo do capítulo 11, que atesta que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. E já no versículo 6 do capítulo 11 testifica que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que estar intrínseca ao propósito de Deus. Infelizmente nós temos vivenciado uma fé triunfalista, uma fé humanista, uma fé egocêntrica. E não uma fé embasada no que está aqui. Ela parte de um coração que crê nas promessas de Deus. Mas quantas vezes pessoas inventam deuses abstratos que fazem promessas que nunca se cumprem e mercandejam este Deus como se ele fosse real.
Basta nós irmos em muitas igrejas ou ligarmos a televisão que nós veremos pessoas fazendo até mesmo sacrifício. Outro dia eu fiquei triste, com a alma batida, eu não quero nem citar o seu nome, mas um homem, um grande líder que subjugou, subestimou a graça. Eu não lembro, graças a Deus, aos termos certos que ele falou, mas ele quis subjugar a graça, favorecendo o sacrifício. E o sacrifício qual é? Seria o sacrifício verdadeiro? A renúncia. Entregar-se literalmente a esse Deus. O próprio Jesus Cristo deixa testificado isso no finalzinho do capítulo 12 do livro escrito por Lucas, onde Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Esvaziado do nosso ego, então nós passamos a acreditar e perseverar naquilo que está proposto, não pelo nosso ponto de vista, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem uma promessa de Deus e realmente veio de Deus, se cumprirá. Porque Deus, Ele faz cumprir as suas promessas. Como está escrito no livro de, me parece, Números, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jó tem algo tão profundo no capítulo 42. Primeiro ele disse: eu só o conhecia de ouvir falar, mas as lutas, as frustrações, as angústias e as provas que ele passaram, ao invés de distanciá-lo de Deus, o aproximou deste mesmo Deus. E ele diz no capítulo 42, eu bem sei, Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados. E assim é comigo, assim é com todos nós, com todo aquele que verdadeiramente usufrui não de uma fé inventada por um líder estúpido que mal conhece o que será dele amanhã. Aquele que subjuga a graça em detrimento ao sacrifício, que acha que deve se sacrificar, pelo menos se fosse um sacrifício como eu maravilho em ver tantos, por exemplo, um exemplo a se citar. Homens que deixam seus habitats, os seus lares e sacrificam a sua própria vida para serem missionários em terras hostis. Este é um sacrifício que agrada a Deus. Não eu pegar tudo que tenho, colocar no altar para receber o dobro. Deus não é um pirata, Deus não é um agiota. Mas como estou falando da fé verdadeira, ao lembrar-me da canção de Whitney Houston, assim tem um texto para terminar, eu não quero prolongar muito nesta manhã, que está testificado no livro de Salmos também. É um outro salmo que passou a fazer parte da minha vida. É o Salmo 126. E testifica que quando o Senhor nos trouxe do cativeiro da Babilônia, nós ficávamos como que em sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, e dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez, sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos contentes. Mas o que eu queria deixar claro nesse texto aqui é a partir do versículo 4. Por que não repetir o que está no versículo 3? Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos cheios de alegria. Restaura, Senhor, ó Senhor, a nossa sorte como as correntes do rio Negueb. Aí sim, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus peixes. Essa é a verdadeira fé. Primeiro, renunciar. Segundo, aceitar os propósitos de Deus que se cumprirão. E se não se cumprirem? O incrível, levando para o lado pessoal, com perdão da redundância, para o lado subjetivo, os meus sonhos não se concluíram. Tinha vários sonhos que se viraram pó e eu acreditava terminantemente que se tornariam realidade. Mas então por que eu estou falando isso? Porque à medida que o tempo foi passando e as frustrações foram chegando e as decepções, foi criando em mim uma casca, eu fui amadurecendo e não fui dado mais a me levar pelas ilusões da vida. Hoje, muito mais importante do que ver os meus sonhos realizados ou não,
é estar intrínseco a Cristo Jesus como numa simbiose. Novamente outra redundância, outro pleonasmo. Mas é bom que seja assim, numa simbiose intrínseco ao Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós já somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. É como está escrito para concluir, que Paulo escreveu no livro de Romanos, no finalzinho do capítulo 8. E ele começa dizendo: que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu ouvi isso com uma mente triunfalista: agora sim vencerei. Mas veio os percalços. Então eu ouvi ele falando ao meu coração: quem nos separará do amor de Deus? Fome, nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que me deu maturidade. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Porque como também está escrito em Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, algo tão profundo, que testifica que, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro para que depois fosse restituído. Eu estou resumindo aqui quem foi o seu conselheiro. E culmina dizendo: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, capítulo 14 de Romanos testifica o seguinte: que se vivemos, para Cristo vivemos. Se morremos, para Cristo morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos de Cristo. E para que fique bem, porque é injusto eu minimizar o que escreveu Paulo no seu hino de adoração, no capítulo 11, no versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo.